Me chamo Cristiele Dias, tenho 23 anos e moro no interior da Bahia, na região da cidade de Caculé. Mas prefiro agora não dizer o exato local. Sempre desde pequena, vivi em meio de rodas de fogueiras ouvindo histórias de meu avô que vivia a contar seus causos que ele mesmo viveu quando era rapaz e que também vivenciou ou ouviu ao longo dos anos. Histórias essas que seus filhos aprenderam e passaram a contar aos netos, e eu, como neta, pretendo um dia recontar para meus filhos, como uma forma de homenagem a ele, meu falecido avô, o senhor Josias. Mas o caso que pretendo contar hoje aconteceu comigo mesma. Eu nunca duvidei do sobrenatural, nem muito menos das histórias de meu falecido avô. E o que vou relatar aqui agora me faz ter total certeza que sim, é real tudo o que ele contou, e as lendas que as pessoas falam não são só lendas. Naquela época, minha família morava meio distante do único povoadinho que tinha ali mais próximo. Alguns dos nossos parentes já viviam naquele povoado desde o início. Minha avó, por exemplo, sempre morou nele e até os dias de hoje ainda mora. Na roça que eu vivia com meus pais e meus irmãos não tinha luz. Nós tínhamos que comprar velas ou óleo diesel para pôr nas lamparinas, mas nunca nos faltou nada de comer e nem de vestir, por mais que fosse muita gente em casa, pois no total somos 6 irmãos, 2 homens e 4 mulheres, e eu, como a mais velha, sempre tive mais responsabilidades, além de ter que ser exemplo. Só que nem sempre as coisas eram fáceis, e às vezes eu era muito desobediente e vivia a aprontar. Sempre que eu brigava com meus irmãos menores ou aprontava alguma coisa, eu ganhava uma surra, e quando queria escapar de receber o castigo, ia para a casa de minha avó. Nesse tempo, mal podíamos ir à igreja, e mesmo assim, vivíamos a xingar, do mais novo ao mais velho. A minha mãe vivia a nos avisar que, como metade de nós éramos pagãos, que era como se chama quem não é batizado, que nós íamos ver um trem ruim por xingar demais, principalmente eu, que era a que tinha a boca mais suja, só que eu não dava ouvidos. Em um certo dia de quaresma, briguei com minha mãe. Meu pai não estava em casa, mas eu sabia que quando ele chegasse eu ia receber um castigo. Com medo do castigo que ia levar, fui para a casa de minha avó, que ficava nesse povoado, e fui sozinha para a casa dela, decidida a ficar uma semana por lá. Só que tem certas coisas que nem sempre a gente pode contar antes do tempo. Ao chegar na casa de minha avó, ela me olhou, já sabendo que eu deveria ter feito algo de errado. Eu fiz, mas ela nem falou nada, apenas me mandou entrar e tomar um banho, e eu obedeci. Na hora de jantar, ela me falou: amanhã, às 4 horas da madrugada, vou ter que ir fazer uma viagem, e você não poderá ficar sozinha aqui. Eu falei a ela que quando ela levantasse para sair, ela me acordasse, que eu iria embora. Só que minha avó me olhou e perguntou: e você vai sozinha? Por que não esperar amanhecer e o dia clarear e você vai? Eu a olhei e respondi: assim vai ser ruim. Eu vou embora a hora que a senhora sair. Aí pego meu rumo e vou. Ao dar a hora que minha avó falou, ela já estava pronta e apenas me acordou. Apenas pedi sua bênção e ainda brinquei, e ela me olhando desconfiada. E eu falei: bestagem, vó, não tenho medo de nada. E me virei e segui meu rumo. Ao sair, olhei bem, estava ainda bastante escuro, mas continuei meu caminho. Ao descer uma ladeira, já não havia mais iluminação e nem sinal de casas por perto. E ao subir mais uma ladeira, escutei um mato quebrar
mas continuei meu caminho e do nada, em meio à escuridão, salta na estrada um cão negro, tão preto que se destacava em meio à escuridão. Seus olhos brilhavam como brasas vermelhas, e eu paralisei ao ver aquele bicho que parecia quase ser do meu tamanho. Ele me olhava e rosnava com aquela boca enorme. Quanto mais eu olhava aquilo à minha frente, mais arrepiado o bicho ficava. Meus cabelos, dos pés à cabeça, também estavam arrepiados. Meu corpo não reagia por conta do medo. A única coisa que eu sentia eram aqueles calafrios na espinha. Sem saber mais o que fazer, eu fechei meus olhos e me apeguei com Deus e comecei a rezar. Fechei meus olhos e o cão negro entrou no meio do mato e saiu quebrando tudo à sua frente. E eu, sem reação, peguei meu caminho e comecei a andar e depois a correr, com aquela sensação que ele a qualquer momento iria saltar de novo. Só que dessa vez ele iria me atacar ou fazer coisa pior. O medo já havia tomado conta de tudo e eu não parava de olhar ao redor. Ao chegar em minha casa, bati várias vezes até minha mãe abrir. E ao abrir, eu caí em seus pés tão apavorada que ela me perguntou o que eu ouvi para estar naquele estado, pálida, sem sequer conseguir conversar. Ela me deu um copo d'água e então minha fala voltou. E eu disse: "Mãe, você não vai acreditar no que aconteceu." E ela pediu que eu contasse, e eu contei. E ao escutar, ela me contou que o que eu tinha visto era o cão da Quaresma, e que ele só apareceu porque eu andava xingando e não era batizada. Ela disse também que coisas ruins são atraídos pelos que buscam isso, e me pediu para rezar em vez de xingar, senão ele voltaria e me levaria com ele. Os meses passaram e eu fui me esquecendo, e esqueci e ainda xingava, porém bem menos. 5 anos depois, o cão negro retornou. Mas agora ele veio até minha casa, mas quem o viu dessa vez foi meu irmão mais velho. Já era tarde da noite e ao sair na porta de casa, ele disse ter visto um cão negro enorme, bem na sua frente. Tenho certeza que era o mesmo cão de 5 anos atrás, pois agora ele estava ali a sondar minha porta. Desse dia em diante, sempre evito o escuro, e nenhuma palavra ruim sai mais de minha boca, pois nunca se sabe quando um cão negro pode aparecer. Boa noite. Essa história que vou contar aconteceu quando eu ainda era adolescente e morava em Serra Talhada, no sertão de Pernambuco. Na época eu tinha 17 anos e, como todo adolescente, gostava de sair, e todos os meus amigos tinham vontade de passar um final de semana no Balneário do Caldas, que fica na cidade de Barbalha, localizada no sul daquele estado. Fizemos então os preparativos para nossa aventura, porém combinamos que não iríamos ficar em hotel, pois assim poderíamos aproveitar bem as noites. Ficaríamos num lugar que chamam de O Cruzeiro, onde durante o dia muitas pessoas costumam acampar. Dizem que, à noite, o local se torna mal assombrado. Enfim, tudo correu às mil maravilhas durante o dia quando chegamos por lá. Nos divertimos muito no balneário e, ao entardecer, fomos ao tal cruzeiro passar a noite. Éramos 8 pessoas, 4 homens e 4 mulheres. Levamos apenas uma barraca e vários colchonetes. Fizemos uma fogueira e ficamos conversando besteiras. A vista era muito bonita de lá. O céu estava limpo e a lua clareava bastante. Até então havia corrido tudo bem,
Porém, o resto de nossa noite iria se transformar num pesadelo dos mais horríveis. Mais tarde da noite, começamos a ouvir um barulho que vinha da mata próxima onde estávamos. Pensamos em algum animal, mas com a fogueira acesa, ele não se aproximaria. Tentamos ficar calmos para não assustar as meninas, mas estávamos temerosos, pois nenhum de nós tinha trazido nenhuma espécie de arma. Foi quando minha namorada deu um grito e todos se levantaram assustados. Ela disse ter visto um homem passando na mata. Não tinha mais como manter a calma. Estávamos realmente apavorados. Para voltar ao vilarejo onde ficava o balneário, teríamos que atravessar a mata. Então, resolvemos que só voltaríamos quando amanhecesse. Nesse momento, começamos a ver vultos aparecerem na mata. Um, depois outro, até formar um total de uns 10 vultos. Apontavam para nós e cochichavam palavras incompreensíveis. De repente, se viraram e voltaram para a mata. Pedimos para as meninas ficarem dentro da barraca, enquanto decidíamos o que fazer. Resolvemos que 2 de nós ficariam, e 2 iriam ver o que estava acontecendo. Foi um erro. Não deveríamos nunca ter ido atrás daqueles vultos. Eu e o outro colega pegamos um pedaço de pau e seguimos com muito medo, mas não podíamos demonstrar. Quando entramos mais na mata, comecei a sentir uma fadiga nas pernas. Ouvia gritos e gemidos de desespero. Notamos vultos passando rapidamente por entre os arbustos. Perguntei quem estava lá, mas não tive resposta. De repente, vozes vindo de todas as direções nos deixaram confusos. Começamos a correr e nos perdemos uns dos outros. Grande foi minha surpresa quando uma criança de mais ou menos uns 10 anos apareceu em minha frente e disse: "Por favor, nos ajude." A criança pegou na minha mão e me levou a um local próximo de onde estávamos. Sua mão era gelada. Lá chegando, vimos um grande carro e vários corpos no chão. Fiquei sem saber o que fazer. Pedi à criança que aguardasse que eu iria pedir ajuda. Ela então se ofereceu para me levar ao acampamento. Quando cheguei, contei a todos o que eu tinha visto e decidimos pedir ajuda. A criança tinha sumido e imaginamos que ela havia voltado para o local do acidente. Quando chegamos ao vilarejo, procuramos um posto policial e contamos o que havia acontecido. O policial deu uma risada na nossa cara. Não entendemos nada na hora, mas ele contou que há alguns anos atrás, um carro carregado de adultos e uma criança havia virado na estrada e ninguém havia sobrevivido. Desde então, muitas pessoas têm visto coisas sobrenaturais no lugar. No outro dia, resolvemos ir até o local do acidente. Lá, encontramos algumas cruzes e muitos restos de vela que foram acesas em memória daquelas infelizes almas. Com certeza, fomos então visitados pelos fantasmas das vítimas daquele acidente na noite passada. Não é preciso nem dizer que eu fiquei pálido e com os cabelos em pé. No mesmo momento, fomos embora daquele lugar. Essa experiência ficou gravada em nossas mentes e até hoje comentamos aquele incidente, o qual nunca será esquecido, pois foi algo muito além do que podíamos imaginar. Boa noite.